Olá, tudo bem com você? Você tem noção de quando o Deus que nós adoramos, o Deus adorado também por muçulmanos e judeus, se tornou Deus como nós conhecemos hoje? Não. Pois eu vou falar sobre um livro que trata deste assunto daqui a 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho e dê um joinha, tá bom? Eu volto logo, fique aí. Então, eu quero falar muito brevemente sobre esse livro, A Origem de Javé, o Deus de Israel e seu nome. Esse livro foi traduzido do francês aqui para o português. Em francês, ele tem o curioso título de L'Invention de Dieu, ou seja, a invenção de Deus. Mas uma outra curiosidade é que os tradutores para a língua portuguesa captaram muito melhor o sentido do livro do que esse título em francês, porque ele não trata sobre a invenção de Deus propriamente, mas ele trata a respeito de como Deus tomou esse nome de Javé e como ele se torna o Deus único. Quanto tempo demorou para que Israel e Judá, os dois reinos, primeiro um reino só, mas depois os dois reinos, tivessem um único Deus, que não houvesse imagens, que não houvesse um outro Deus que eles pudessem adorar? Como é que foi esse processo histórico? Foi lento, demorou muito? É sobre isso que o autor trata nesse livro, Thomas Homer. Eu vou ler aqui, na apresentação do livro vem falando sobre ele. Então, diz assim que Thomas Homer é especialista reconhecido do Antigo Testamento, ocupa a cadeira de Milieu Biblique no Collège de France, também é professor na Faculdade de Teologia e Ciências das Religiões na Universidade de Lausanne, Suíça. Então, é assim, é o cara, o bambambam no Antigo Testamento. A leitura da Bíblia que ele faz, ele usa o método histórico crítico. Há várias maneiras de se ler a Bíblia e cada tradição religiosa tem a sua. Os reformados, por exemplo, nós usamos um outro método de leitura da Bíblia, mas não significa que aquele método que não é o que nós optamos, que achamos mais completo para a leitura, não é que ele desqualifica os outros, não. Você sempre pode ter uma boa leitura a partir de outros autores. E esse aqui, então, é muito bom. É um livro que, para mim, assim, me surpreendeu em muitos pontos. Olha aqui, ele diz assim: na paisagem religiosa da humanidade, o judaísmo é considerado a mais antiga religião monoteísta. Eu falo muito isso nos cultos, nas escolas, nas EBDs, né, na escola dominical, professando que só existe um Deus que é, ao mesmo tempo, o Deus específico do povo de Israel e o Deus de todo o universo. Essa ideia de um Deus único difundiu-se depois no cristianismo e no Islã, que a expressam cada uma à sua maneira. Tanto o judaísmo, o cristianismo, quanto o islamismo são religiões abraâmicas. Têm visões diferentes, mas adoram ao mesmo Deus, né? Ao lermos as Bíblias judaica e cristãs, bem como o Corão, tem-se a impressão de que esse Deus sempre esteve lá, pois é ele o Criador do céu e da terra. Exatamente essa a impressão que tem. Mas a leitura que ele vai fazendo da Bíblia, dos livros da Bíblia, ele vai nos mostrando que, primeiro, demorou muito tempo para que Deus ganhasse, digamos assim, esse nome, ou se revelasse com esse nome. Na verdade, ele se revela a Moisés com esse nome. Lá em Êxodo 3,15, ele se revela, né? Eu sou quem sou, e a partir daí, então, vai se usar Yahweh, o tetragrama, né? Que é o nome de Deus, que é esse o nome que os judeus não pronunciam, né? E, bom, então ele vem nos mostrando que durante muito tempo, dentro da comunidade de Israel, adoravam-se, os israelitas adoravam outros deuses, outras divindades, e é um processo longo, duro, difícil, para que
Deus, esse Deus, Javé, se impusesse como o único Deus. É muito interessante, nós vemos isso realmente, principalmente nos proféticos, é muito interessante que ele coloca que uma deusa, a Será, ou a Sera, era também adorada e ele mostra que em alguns momentos a impressão que nós temos por causa de alguns textos bíblicos é que até no próprio templo houvesse imagem dessa deusa, que é chamada, Isaías fala sobre ela, que é chamada de a rainha dos céus. Pois é, achou alguma semelhança com o mundo contemporâneo? Quem é a rainha dos céus, né? Então, qual a origem, por exemplo, dessa veneração, né, e desse título, Rainha dos Céus? No antigo Israel já houve quem adorasse uma deusa, a Sera, com esse título de Rainha dos Céus e que em alguns momentos é colocada como se fora, isso no mundo pagão era mais comum, né, os deuses serem casados inclusive, mas em alguns momentos quase mostrando como se ela fosse o feminino de Deus, né? Ali uma espécie de deusa, de esposa. Isso não está configurado com essa clareza na Bíblia, claro, mas o autor, através de suas pesquisas, mostra essa proximidade. E o tempo que demorou para que Deus, digamos assim, reinasse sozinho, único, durante muito tempo, ele vai ser tido como digamos assim, o mais importante, o maior dos deuses, e é só com muito e muito tempo que se impõe como o único, o Criador do céu e da terra, o Deus exclusivo de Israel, mas também de todo o mundo, de toda a humanidade que estaria por trás da origem de tudo, né? Olha aqui, vou ler mais um trecho, diz assim: se o judaísmo, em seguida o cristianismo e o islã proclamam a unidade de um Deus reinando sozinho, desde toda a eternidade sobre o céu e a terra, a própria Bíblia hebraica dá testemunho para quem a lê com atenção de suas raízes politeístas, ou seja, lá no começo não foi assim automático esse processo, no momento que Deus chama Abraão, não foi ato contínuo que se começou a adorar um único Deus e que ele se impôs como o único Deus. Não, o autor nos mostra, vai ali misturado ainda com o politeísmo, que era muito forte. De fato, o Deus de Abraão, ao qual se referem as três religiões do livro, cada uma à sua maneira, não foi o único desde sempre. Como é que um Deus entre outros se tornou Deus, com D maiúsculo, né? Eis o enigma que este mergulho nas fontes do monoteísmo se propõe elucidar, percorrendo ao longo de um milênio as etapas de seu desenvolvimento. Então, o autor pesquisa durante 1000 anos, ele faz uma pesquisa de um período de 1000 anos até Deus se estabelecer como Deus único. Olha aqui como é que está a versão brasileira desse livro, né? Introdução à Bíblia hebraica, uma breve apresentação, precisões terminológicas e tal. Bom, capítulo 1, Deus de Israel e seu nome, o enigma do nome divino, Yahweh ou Yahvé, Javé ou Yahô, como se pronuncia o nome de Deus em Israel antigo, né? Que significa o nome Yahô ou Javé. Há Bíblias que trazem eu sou quem sou. Eu tenho uma Bíblia, a tradução do Friedlin, um judeu aqui do Brasil, que ele diz, nesse texto, por exemplo, ele traduz serei o que serei. As Bíblias nossas, cristãs, é mais eu sou quem sou. Lá, quando ele se apresenta a Moisés, né, quando ele se apresenta, ele então aqui traduz como eu sou quem sou. Então, o que é que esse nome realmente quer dizer? Essa é a ideia. A origem geográfica de Javé, Ebla, Ugarit, Mari, entre o Egito e Seir, onde foi que geograficamente se estabeleceu esse nome, a divindade ganhou forma, digamos assim, no pensamento, né? Porque a revelação, e isso nós cristãos todos concordamos, eu me arrisco a dizer que a revelação de Deus ela é progressiva, né? Ela vai acontecendo ali e é progressiva, ou seja, à medida que os séculos vão passando,
nós vemos na Bíblia mais clareza a respeito de Deus, tanto que nós chegamos no Novo Testamento à Trindade, por exemplo, que no Antigo Testamento hoje nós lemos e vemos com os olhos do Novo Testamento, mas um judeu, por exemplo, não enxerga a Trindade em textos do Antigo Testamento. Então, é uma revelação contínua. As origens de Javé, segundo Juízes 5 e Salmo 68, o caráter de Javé, segundo esses textos, Moisés e os midianitas, aquele tempo que Moisés passou em Midian, 40 anos. Lembrando que o sogro de Moisés, Jetro, era um sacerdote também, né? Midian e os midianitas na Bíblia, aqui traz Madian, a tradição católica translitera por Madian, a tradição protestante Midian, mas é a mesma palavra, né? O sacerdote de Midian, que tem vários nomes, e aqui vem como Javé se tornou o Deus de Israel. O encontro entre Javé e Israel, traços de memória, o nome de Israel, a estela de Merneptah. Estela eram tipo obeliscos que eram erguidos e que representavam divindades. Há, por exemplo, resquícios de ter uma estela no templo. É isso que vai falar o autor. A identidade desse Israel, a divindade El no Gênesis e na Bíblia hebraica, El Elyon, El Roi, El Olam, El Shaddai. Deus se apresenta a Abraão como El Shaddai, o Todo-Poderoso, que vai ser traduzido em português, Pantocrator em grego, né? Como imaginar a introdução de Javé em Israel, todo esse processo. A entrada de Javé em Jerusalém, Javé em Silo, Javé, Deus de Saul e Deus de Davi, Javé e a arca, o que havia na arca de Javé, o que havia naquela arca da aliança, exatamente, o que estava guardado nela. O templo, um templo para Javé, o culto de Javé em Israel, o Deus do Êxodo, Javé e Israel segundo a estela de Mesa, os santuários e divindades de Israel. Ele vai mostrar a questão de santuários, vai mostrar também os dois lugares onde Javé era adorado, em Sião, mas também ele era adorado pelos samaritanos. Aquela discussão de Jesus com a samaritana é sobre isso. Qual é o verdadeiro lugar onde ele deve ser adorado? É em Jerusalém, onde os judeus adoravam, ou onde os samaritanos adoravam, porque ali teria sido adorado por Jacó? O culto de Javé em Judá, uma diversidade de santuários já vistas em Judá, a ascensão de Javé em Jerusalém, El e Javé em Jerusalém. Bom, vem todo aqui, vai assim, minucioso mesmo. Eu vou dar um salto para o capítulo 9, olha, Javé e sua Aserá, que é uma deusa que era adorada por povos com os quais Israel teve contato e que em alguns momentos Israel adorou também. Aí nós, lendo a Bíblia, vemos porque os profetas condenam. Vejam bem, só para a gente entender a tese do autor, e faz todo sentido. Ele diz assim: se existem mandamentos tão claros na Bíblia proibindo que tenham, por exemplo, estátuas de outros deuses dentro do templo, é porque em algum momento alguém colocou ou alguém desejou colocar. Ou seja, não existe uma lei que proíba algo que não existe. Por exemplo, não faria sentido você colocar uma placa na sua igreja dizendo: aqui nessa igreja os marcianos estão proibidos de entrar. Bom, não existem marcianos, então eu não preciso colocar uma lei proibindo os marcianos de entrarem aqui na igreja, porque não existe. Então, se tem uma lei, é porque existe. Então, se havia tanto rigor, e aí ele vai aprofundar isso na reforma de Josias, se havia tanto rigor e tanta discussão a respeito da proibição de adoração de outros deuses e de ter imagens, logo é porque isso, em algum momento, tinha na comunidade de Israel. Aserá na Bíblia hebraica, as inscrições de Quintilete e Ashrud, representações
do casal Javé e Aserá. Ele mostra, tem aqui uns desenhos baseados em achados arqueológicos, né, que é a imagem de Javé, o Deus de Israel, e Aserá, essa deusa. As figuras femininas judaítas, a veneração de Aserá segundo os textos bíblicos e a questão da rainha do céu que eu falei para vocês. Então, essa noção de rainha do céu, de uma mulher com o título de rainha do céu, isso vem lá do paganismo pré-cristão, ainda lá no mundo do Antigo Testamento. A queda de Samaria e a ascensão de Judá. E aí vem o capítulo 11, ele trata então sobre a reforma de Josias, que foi uma reforma importante quando vai estabelecer limites. Muitos textos da Bíblia vão ser escritos e revistos durante a reforma de Josias, inclusive há autores que defendem a tese que grande parte do livro do Pentateuco, né, dos 5 livros de Moisés, grande parte teria sido escrita durante a reforma de Josias e não lá no tempo de Moisés, claro. Ele trata isso aqui sobre provas arqueológicas, enfim, os reis reformadores. Bom, o capítulo 12, do Deus um ao Deus único. Então, vai havendo uma evolução, um Deus no meio de muitos deuses, Deus um, depois fecha então no Deus único. Não existem outros deuses, é só um. Ou seja, para chegar nessa concepção de Deus que nós temos hoje, o autor vai traçar então um período de pelo menos 1000 anos dessa luta, profetas, escritores tentando mostrar para o povo de Israel que qualquer representação, qualquer outra ideia de um outro ser não tinha o menor fundamento, que isso era então idolatria, que isso estava fora, porque Deus é um só, ele é único. Da morte de Josias à destruição de Jerusalém, crise ideológica e literatura de crise, a história deuteronomista, o caminho para o monoteísmo, essa questão que eu falei do deuteronomismo, a integração ou a destruição do feminino no discurso monoteísta, quando é que essa figura de Aserá vai ser completamente banida e junto com isso também cessa essa questão de um discurso feminino, né, do feminino dentro da história da Bíblia. Ele nos mostra, por exemplo, que nos Salmos e em Isaías também, ele mostra que essa questão, porque hoje é muito forte a gente imaginar Deus sempre como masculino, com características masculinas, por isso que nós falamos pai. Então ele diz que até essa ideia é histórica. Houve um momento que essa ideia não era tão consolidada nesse sentido de um masculino, né? Mostrava Deus muito mais, como eu diria, maleável nesse aspecto. Por exemplo, Isaías nos apresenta Deus em alguns momentos como mãe, como mulher, porque é assim que Deus se compara. Ele diz, bom, se uma mãe não se esquece do filho que ela amamentou, como eu poderia esquecer, tal. E aí depois esse feminino é praticamente banido ou totalmente banido e estabelece-se então esse padrão mais masculino. O monoteísmo diante da questão do mal, olha só, quando você pensa o mundo antigo ou uma sociedade politeísta, que você tem, pensemos no dualismo. O dualismo é a ideia de um princípio do bem e um princípio do mal, ou seja, um Deus bom e um Deus mau. Algumas questões dentro de um dualismo são mais fáceis de resolver. Por exemplo, a origem do mal. A origem do mal é aquele Deus mau que quer nos prejudicar, que quer nos fazer o mal, e o Deus bom vai sempre querer o nosso bem. Bom, mas quando a Bíblia chega à ideia de um Deus único, como é que vai ser resolvida a questão do mal? Onde o mal se origina? E aí ele trabalha um texto de Isaías, quando nesse texto aparece Deus dizendo que ele, inclusive, é o criador do bem e do mal, né? Então ele vai aprofundar isso, mas sempre numa visão muito boa. Esse livro é muito bom. Então, o monoteísmo diante da questão do mal, essa é uma questão assim que ainda hoje acontece uma catástrofe,
acontece um grande acidente, alguém faz uma loucura, o que é a primeira coisa que muitas pessoas colocam? Gente, como é que, quando alguém quer questionar Deus, né? Diz o seguinte, como é que se existe Deus e se esse Deus é bom, por que é que ele permite isso? Isso não é fácil de resolver, nós sabemos que não é fácil. Não há nenhum discurso monoteísta que satisfaça um ateu, por exemplo, nessa questão. O monoteísmo do meio sacerdotal, as influências persas no monoteísmo bíblico. Não nos esqueçamos que os judeus ficam muito tempo fora de Israel durante o exílio, então houve influência, e aqui ele vai colocar a influência persa. Bom, a Pérsia é onde hoje é o Irã, só para localizar geograficamente. Resistências ao monoteísmo. Quando eu li esse capítulo, eu me lembrei da resistência que há entre os árabes de Meca, por exemplo, a Maomé, quando ele vai pregar um Deus único. Meca era uma cidade cheia de ídolos, né? Um politeísta ao extremo. Então, não foi fácil o monoteísmo se impor justamente por isso, porque há o comércio religioso de imagens de vários deuses e um Deus único, que não pode ter representação. Imagina a crise comercial que isso gerou. Um monoteísmo antes da Bíblia, existia essa ideia. E aí o advento da Torá e o estabelecimento do judaísmo como a religião do livro. Ou seja, a partir de determinado ponto, ele vai nos falar que o judaísmo então se identifica como a religião do livro, principalmente a partir da destruição do Templo de Jerusalém em 70. Mas mesmo antes disso, quando os judeus são mandados para o exílio babilônico, não tem templo, o templo foi destruído e eles estão no exílio sem templo. Então, a Torá, ou seja, a Bíblia, a lei de Moisés, é que se torna, digamos assim, o templo. Cada vez que você está lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, ali é o templo, é o lugar do encontro com a presença de Deus, com a Shekinah de Deus. Isso é uma ideia muito bacana e eu penso que também nos ajuda muito a ter uma compreensão até mais clara a respeito dessas questões de culto, de lugar de culto e tudo mais. Então, esse é o livro. E aí ele encerra: Javé, Deus único, invisível, transcendente e universal. Javé, Deus único, invisível, transcendente e universal. A origem de Javé, o Deus de Israel, e seu nome. É muito bom. Thomas Homer, um estudioso do Antigo Testamento, que ele alia a crítica histórica, filológica e exegética e das mais recentes descobertas da arqueologia e da epigrafia, e faz então essa sua tese fantástica sobre a origem de Javé, e era o que eu queria trazer aqui para vocês. É sempre bom, você que é professor de escola dominical, que trabalha com Bíblia, é sempre bom uma leitura dessa, porque prepara para aquelas perguntas difíceis que, vez por outra, sai numa aula de escola dominical e às vezes a gente corre o risco de ficar corado porque não tem resposta. Pois bem, Thomas Homer, A Origem de Javé, é uma boa ferramenta de trabalho. Tá bom assim? Se você ficou até agora, curta, comente e também, se não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Até mais, se Deus quiser. Bye, bye.